Uma boa noite aos irmãos, que a bênção do Senhor possa nos acompanhar nesse momento curto que temos, onde falamos da palavra do Senhor. O Espírito de Deus, o Santo Espírito Santo, possa iluminar as páginas sagradas, onde possamos, na realidade, tirar alimento para nosso espírito, para nossa alma, e, acima de tudo, possamos prosseguir na nossa caminhada aqui. Hoje, o meu irmão falou 12/12, né? 12/12 de 2023. Até aqui nos ajudou nosso Pai Celestial. A palavra de Deus, irmão, tem ensinos maravilhosos, né? E um dos ensinos maravilhosos que a Bíblia sempre ressalta é a, a transformação do homem, né? Como o homem pode se tornar o que era antes do pecado. É uma impossibilidade, mas Deus nos outorga muito exemplo na palavra de Deus, que mesmo após o pecado, todos nós possamos nos aproximar de Deus e fazer o melhor para Ele. Na Bíblia, nós temos vários exemplos. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui. No livro de 2 Reis, tem uma experiência de um homem que é um homem que está no anonimato, né? Dificilmente a gente ouve falar dele, mas foi um homem que ele se afundou no pecado de maneira muito profunda. Foi o rei de Judá chamado Manassés. Então, em 2 Reis, capítulo 21, diz assim, alguns versos, vamos ler. E até fez passar seu filho pelo fogo, usou de agoeiros e de encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros, fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando assim a sua ira. Também pôs as imagens esculpidas de Azera, que tinha feito na casa do que o Senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então, esse rei, Manassés, ele cometeu tanto pecado, tanto erro, que até o filho sacrificou a deuses. Ele é um homem que ia atrás de encantamentos, adivinhos, feiticeiro. E Deus disse que aquela casa não era para ser feito isso. Aqui no verso 11 diz, porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amoreus, que foram antes deles, com seus ídolos, fez Judá também pecar. Então, ele fez pior do que um pagão. E com isso aí, o que aconteceu? Ele trouxe a ira de Deus sobre Judá, sobre a sua vida. E ele foi levado cativo pelo rei da Síria. E após lá, preso lá, o que houve com Manassés? No livro das Crônicas, diz assim, 33 do livro das Crônicas, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeia de bronze, levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou muito perante Deus, do Deus de seus pais. Assim ele orou, e Deus se aplacou para com ele, ouvindo-lhe a súplica, tornou trazê-la a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E poder, Deus operou através desse homem. Através de ele ter sido castigado, levado para a Babilônia, sofrido, lá Manassés colocou a cabeça na pedra ou no chão, meditou bastante, e ele pensou que, na realidade, tinha cometido
cometido um grave pecado contra o Deus de seus pais. E diz aqui a palavra de Deus que ele se angustiou muito, irmão. Então, o Espírito de Deus trabalhou nele naquele momento. O diabo tinha trabalhado com ele durante todo o percurso do seu reinado como rei. Mas lá no cativeiro, lá no sofrimento, o Espírito Santo deu os últimos toques da vida dele. Então, é um poder que não dá para descrever, para tirar um ser humano de uma situação que estava incrédulo, chamando a atenção das pessoas para fazer encantamento, chamando a atenção das pessoas para sacrifício de seres humanos. E ali, Manassés, ali diz a aspiração que foi um dos piores, não apareceu rei como ele. E nós conhecemos a história de Acabe, conhecemos a história de muitos reis, né, que se afundaram de maneira profunda no pecado. Então, Manassés é um exemplo positivo da influência de Deus na vida de um homem que se aprofunda no pecado. O texto que o irmão leu, de Isaías, né, diz que o pecado pode ser o quê? Vermelho como o carmesim. Diz que ele torna-se branco como a neve. Então, não existe dimensão de pecado que a graça de Deus, que o sangue de Jesus não possa cobri-lo. Mas o homem tem que fazer o quê? Sentir, né? Manassés sentiu na realidade que ele tinha ofendido o Senhor. Ele sentiu na realidade o que ele estava fazendo era um abuso mediante Deus. Porque quando nós pecamos contra a nossa alma, mas não ofendemos a Deus. Ele demonstrou ali o quê? O temor ao Senhor. Ele faltou com respeito nas épocas da prosperidade, na época boa. E nessa época de cativeiro, irmão, ele se lembrou. Então foi uma transformação maravilhosa que Deus vem operando, né, dessa maneira na condição dos piores pecadores que pode existir ou que nós podemos cometer o maior grave pecado. Aqui também no livro de Daniel há uma experiência de Babilônia, né? Como é que esse homem poderia se converter? Daniel diz aqui no capítulo 3, bendito, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele e frustraram as ordens do rei, escolhendo antes entregar seu corpo do que servir ou adorar deuses, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto que todo o povo, nação, língua que proferir blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei prosperou, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, aqui nós vemos outro exemplo, só que esse aqui é diferente. Esse aqui não conhecia Deus. Esse aqui era um pagão de primeira ordem, primeira linha. Mas ele se convenceu do quê? De que o livramento que Deus tinha dado ao seu servo era um livramento que somente Deus poderia dar, dele não ser queimado nas covas, ali na fornalha. Então ele reconheceu, Deus abriu o coração dele, um homem que jamais alguém poderia pregar para ele, falar de um Deus, falar de uma vida, de uma vida sem pecado. Então Deus aproveitando essa ocasião, desse servo de Deus, ele reconheceu
essa situação. Então, irmão, Deus, ele vem fazendo essas formas de transformações em coração de pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, diz assim, ó, 16, vou ler alguns versos aqui, o verso 17. E ela seguindo o apóstolo, e ela seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo, servo do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. Fazendo isso por muito dia, mas Paulo perturbou, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Este é o poder que Deus faz quando uma pessoa está imbuído de um espírito mau, perverso, maligno, que não deixa a pessoa. Aqui tinha uma moça aqui que ela fazia adivinhações. Diz aqui que ela fazia magias, ela tinha meios de levar as pessoas, né, à idolatria. E aí Paulo entrou nessa cidade, né? Aí Paulo entrando ali, é uma pitonisa, né? E ela andando ali atrás de Paulo, de Silas ali. E Paulo manifestou ali. Paulo ficou meio constrangido com aquelas conversas. E Paulo expulsou o demônio daquela moça. Por esse motivo, irmão, Paulo foi acusado que estava fazendo montim. Paulo foi acusado que estava comentando ou fazendo coisas que era contrário à ordem e à lei. E ali não se tratava de sentido político, não se tratava de nenhum montim, de nada de perturbação. Apenas se tratava de que Paulo tinha ordenado que o demônio deixasse essa criatura. E por isso Paulo fora preso, apanhou. E em nome de Jesus, ainda no capítulo 16, embaixo, veio a conversão do carcereiro. O que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. São essas transformações, essas maravilhosas transformações da palavra de Deus que nos incentiva mais a confiar na graça e no poder de nosso Pai Celestial. No provérbio diz assim, né? Provérbio 28, verso 13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa desse alcança a misericórdia. Como vamos alcançar a paz, o perdão, mediante a nossa confissão, né? Mediante a nossa aceitação, grande trabalho de nosso Pai Celestial. Outra transformação que nós lemos na Bíblia, muito grande, mesmo livro de Atos, vou aproveitar aqui no capítulo 9, diz assim, e o verso 2 diz assim, né? Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduziria preso a Jerusalém. Mas, seguindo ele de viagem, aproximou-se de Damasco, subitamente cercou-lhe o resplendor de luz do céu. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor da igreja de Deus. Não importava se fosse mulher, se fosse criança, se fosse homem. Ele recebeu uma ordem do sumo sacerdote, era dirigido para fazer a pessoa, você crê ou você vai descrer de Cristo. Se você crê em Jesus, você vai apanhar, você vai ser preso. Muitos foram mortos. Paulo testemunhou isso, a morte do santo homem Estevão. E Paulo diz aqui que ele recebia carta, ia na sinagoga, matava e assolava todo mundo. De repente, nós vemos uma sequência aqui, Deus aparecendo ao grande apóstolo Paulo,
E diz aqui no 22 do mesmo livro, quando Deus apareceu a Paulo, 22, 3 e 4. Eu sou judeu, nascido em Tasso, da Sicília, mas criado nesta cidade, destruída aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois vós, e persegui este caminho até a morte, algemando, metendo em prisões tanto homens como mulheres. Confirma, eu sou judeu, sou de Tarso, sou isso, sou aquilo, sou zeloso, fariseu, e persigo a igreja e mato a igreja. Irmãos, o que ocorreu com o apóstolo São Paulo está na sequência, onde Deus apareceu para Paulo e disse essas palavras para ele. Aqui no mesmo livro, aqui embaixo, o Senhor apareceu a Paulo e disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, perseguir a igreja de Deus, assolar a igreja de Deus. Diz que Paulo ali, no caminho de Damasco, ali encontrou o Senhor Jesus. E ali foi trocado o nome dele, Saulo. E ali foi chamado também, que ele daí em diante se tornaria um vaso escolhido de Deus. No livro de Gálatas, diz ainda no capítulo 1, Gálatas, verso 10, na sequência diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo muita imunidade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e chamou pela sua graça. Então, a transformação da vida de Paulo foi maravilhosa, foi fantástica. Ninguém, nenhum poder na face da terra, nenhum nada, nem uma sinagoga, nem um costume, nem uma tradição tira o homem de ser um assassino, um perseguidor, para ser um manso apóstolo São Paulo. Essas são as maravilhosas transformações que Deus vem operando na vida dos homens, desde o tempo de Manassés até a história, como a igreja de Deus foi perseguida. E quanto mais era perseguida a igreja de Deus, muitos homens que assolavam a igreja de Deus, Paulo foi um deles, mas o período em que a igreja de Deus fugiu para o deserto, ela foi perseguida e muitos homens se voltaram para Deus, se converteram ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, irmãos, Deus ele faz essa transformação, não importa o peso do pecado que a pessoa fez, não importa a dimensão do mal que ele fez, enquanto ele está com vida e com saúde. Então, todos nós não somos isentos do pecado, não. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo, se faz mentiroso e a verdade não está nele. Essa é uma transformação que Deus quer operar na nossa vida diariamente. Deus quer fazer esse trabalho. Como ele tem feito na vida de muitos homens, né? Há um pensamento aqui, no 33 desse pequeno livro. Esse aqui é um livro, é o Caminho a Cristo. Né? Então, há um pensamento que diz assim: o orgulho o orgulhoso e vaidoso se torna manso e dócil. O que antes vivia exaltando a si mesmo torna-se humilde e moderado. O alcoólatra deixa de beber e o viciado se torna puro. Os costumes, modas impróprios são renunciados. O cristão não busca enfeites exteriores,
mas a beleza do coração, pois estar em beleza, pois esta é uma beleza que não se perde a beleza de um espírito calmo e delicado. Então, são transformações que Deus faz na vida do ser humano que jamais nenhuma sociedade. Nós sabemos que hoje nós estamos aí, né, numa situação de entorpecente, de drogas, de maneira exagerada, né? Jovens, moças, rapazes, pessoas de alto nível na sociedade. E de vez em quando um ali é separado daquele vício, daquela sociedade e se torna um cristão. Então, Deus tem operado na vida das pessoas, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento da verdade presente. Mas Deus tem operado na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, tem tirado o homem do lamaçal do pecado, tem transformado a vida do homem, como ela diz aqui, né? O vaidoso, o arrogante, o alcoólatra. Existe na sociedade nossa, né, uma sociedade chamada AA, Alcoólatras Anônimos. Ali eles tiram pessoas que está no fundo de poço, que vive a vida só no alto, e de repente aquela pessoa de volta para a sociedade. Nós sabemos que esse poder não é do homem, é um poder de Deus que faz isso aí. Então, Deus, ele ainda rege o nosso planeta, Deus ainda rege a sociedade e o mundo, porque o inimigo não tem piedade de ninguém. O diabo não tem piedade de ninguém. Os irmãos, imagina se Deus não tivesse se apresentado ao apóstolo São Paulo, a Manassés, a muitos outros, a moça lá que recebeu. Atos Apóstolos está cheio de pessoas assim. No livro de Atos Apóstolos tem resiste e mais resiste. Então, irmão, ninguém está ausente, né, de praticarmos aquilo que não é da vontade de Deus. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, quero ler aqui uma experiência que diz assim, 26, 51. Jesus, porém, disse, amigo, mais embaixo, eis que um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Essa experiência é uma experiência de Pedro, né? Então, Pedro não era um homem transformado, não era um homem convertido, ele é convencido. Andou com Jesus 3 anos. Naquele momento de zelo, naquele momento ali crítico, ele ia tirar a vida de uma pessoa. E Jesus disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Diz que a vingança não é do homem, a justiça é de Deus. Pedro, irmão, foi ali, e mais na frente, quando ele negou a Cristo, Jesus disse que ele ia negar a Cristo. Acho que dali em diante a aspiração diz que Pedro se converteu. Ali Pedro, na realidade, foi transformado o seu coração. Então, quando é que Deus faz esse trabalho? Nós não sabemos nem um dia e nem hora, mas nós temos que crer diariamente nesse processo que o Senhor faz na vida de todos nós. Deus não quer que o homem seja joguete do pecado, escravo do pecado. Deus quer que o homem seja livre do pecado, seja um homem liberto do pecado. Né? Verdadeiramente, que Cristo disse que ele vem libertar o homem da escravidão, da culpa do pecado. Irmão, no Evangelho, aqui nesse mesmo livro, 16, há uma experiência de Jesus, diz assim, 16.
13 em diante. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu: um diz que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa indagação de Cristo foi para testar a fé deles. O que diz o povo que eu sou? O que diz? Aí, ó, um diz que é Jeremias, João Batista, Elias. E Jesus disse: e vocês? E vocês dizem que eu sou? O que é que vocês acham que eu sou? Pedro respondeu, inspirado pelo Espírito Santo, disse que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Cristo é o Filho do Deus vivo, o único que mudou o coração de Elias, o único que mudou o coração de Jeremias, mudou o coração de Pedro e dos demais apóstolos. Sem dúvida, nós temos que crer que Cristo para nós é o poder de Deus para nos ajudar na nossa transformação do nosso caráter. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Mas Jesus indagou aquele: o que dizeis que eu sou? Irmãos, imagina se ali Pedro tivesse duvidado de Cristo. Infelizmente, a dúvida pode pairar no coração do homem, como tem pairado. Muitas vezes nós ainda deslizamos, às vezes a gente ainda fracassamos, cometemos pecado, mas isso não quer dizer que o poder de Cristo não pode ser operado no nosso coração, como operou com Pedro, tirou a orelha do homem, negou Cristo, mas o poder de Cristo estava sobre ali a vida de Pedro. Pedro se converteu de uma maneira tão prática, de uma maneira tão certa, vivida, que na sua morte ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Assim, irmãos, a palavra de Deus ela é rica nessa situação, né? No Evangelho de São João, no capítulo 5, há uma ilustração aqui do paralítico. Quando Jesus chegou com aquele paralítico, ele disse, e Jesus falou naquele diálogo, ele disse que ele não tinha ninguém que poderia jogar ele dentro d'água. E ali Jesus mandou que ele tomasse o seu leito e andasse. A inspiração no caminho a Cristo, de uma maneira muito clara, diz assim, na página 55 em diante, diz assim: da mesma forma, você é um pecador, não pode expiar teus pecados passados, nem pode mudar o coração e se tornar-se santo. Mas Deus prometeu fazer tudo isso por você, mediante Cristo. Você crê nessa promessa, confessa os pecados e entrega-se a Deus. Então, servi-lo. Tão logo tome essa decisão. Deus cumpre sua palavra com você. Se crer na promessa, crer que está perdoado e purificado, Deus supre o que está faltando. Você é curado do mesmo modo como Cristo deu ao paralítico poder para caminhar quando creu que estava curado. Assim é, se você crê. Percebe aqui na palavra de Deus que esse homem tinha um problema físico há 38 anos. Ali está o doador da vida. Então, Cristo deu vida para aquele homem saiu pulando, salteando
alegre e contente. Assim, irmão, é os pecados da nossa vida, né? Que nós somos enredados pelo pecado, não temos força para vencer o pecado, mas o poder de Cristo pode nos auxiliar e pode nos dar vida, tirando toda a dúvida que Satanás coloca aos nossos ouvidos e na nossa experiência religiosa. E se duvidarmos, Cristo nos coloca num desafio muito grande. Quando ele disse aqui no Evangelho 21 de São Mateus, Jesus, porém, respondeu e disse: em verdade vos digo, se tiver de fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, isso será feito. Tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Qual é a nossa grande necessidade, né? É andar em novidade de vida. Então, a dúvida vai parar na nossa vida, no nosso coração, naquele que se afastou de Cristo, mas Cristo coloca aqui, ó, se tiverdes a fé tem que se sobressair sobre a dúvida. Nós temos que crer no poder e na graça de Cristo e nessas experiências que tem acontecido na Escritura Sagrada, que tudo isso nos serve de lição. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz que aquele que duvida é como a onda do mar levada de lá e para cá pelo vento. Assim, irmãos, Manassés, Pedro, muitos outros. O assunto é muito longo, dá para a gente estender mais, mas é necessário da nossa vida, né? A crença, a perseverança, a constância, né? A perseverança é sempre lutar, né? Uma vez perseverante, amanhã perseverante, depois da manhã perseverante. E a constância da nossa vida é sempre crer, sempre se lembrar que nós não podemos vencer nem o pecado, nem uma falta sem o poder e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São João, capítulo 15, verso 4, 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não permanecerdes na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Deus nos dê a sua graça, força, poder dos altos céus, que possamos lutar contra todas as coisas e ser vitorioso pela graça de Jesus. Meu desejo, oração a todos os irmãos. Amém.